Olá, meus amigos da City TV, estamos aqui, City Esporte no ar, o seu programa de entrevistas falando de esporte toda semana, canal 525 da Claro. Você já tem nos acompanhado, já está acostumando a ver a City TV. O nosso programa é toda terça-feira, o programa inédito, terça-feira, 19 horas. E depois tem as reprises ao longo de toda a semana. Já tive a oportunidade de receber aqui diversos personagens, pessoas que conhecem muito do esporte da região. Sempre um prazer a gente poder falar daquilo que a gente gosta, falar de esportes. E hoje, o meu convidado vem de Jacareí. Está aqui comigo, Dr. Luiz de Oliveira, o homem que ajudou a fundar o Jacareí Atlético Clube, o Jacaré do Vale. Radialista, trabalhou muito tempo na Rádio Mensagem, tem o seu programa agora no YouTube também. Ele é advogado, trabalhando ainda em Jacareí. Nos dá a honra de participar conosco desta conversa do City Esportes aqui na nossa City TV. Dr. Luiz Oliveira, que prazer tê-lo aqui. Obrigado. É uma honra, Carlos. Você não tem a dúvida, né, desse momento, dessa nossa participação, e pelo convite, principalmente se tratando de Antônio Carmo, correto? Muito obrigado. Que é uma bandeira do nosso Vale do Paraíba. E a gente tem umas histórias, né? Boas histórias. Tem umas histórias já de vendo o Carmo lá atrás, naquele tempo, e até de vez em quando eu comento isso com os amigos. Então, repito, reforço, obrigado pelo convite. Que isso, prazer. Estamos aqui com muita honra, representando a nossa cidade, Jacareí, e trazendo algo mais, ou alguma coisa a mais, daquilo que o futebol de Jacareí pode nos trazer nesse programa. E nós vamos começar falando, e eu quero ouvi-lo, doutor Luiz Oliveira, justamente sobre a fundação do Jacareí Atlético Clube, um time que teve o seu auge em 1988, ao ganhar o que é atual Campeonato Paulista Intermediária, Série A2 de hoje. Quer dizer, era a Série A de intermediária, pulou para uma Série A2, né, que seria hoje, jogou em 1989, acabou sendo rebaixado no ano seguinte e depois não mais voltou aos dias gloriosos. Conte aqui para os amigos da City TV, como é que surgiu esta possibilidade da fundação do JAC? Quando foi? É uma história bacana de resenhar, meu caro Carmo. Na verdade, o que aconteceu, por que do surgimento do JAC? Porque nós, na época da rádio Clube Jacareí YR20, olha só, daquele tempo. Que hoje é a Rádio Mensagem. Que hoje é a Rádio Mensagem. E aquela época nós, da rádio, e fazia eu parte, moleque ainda, né, criançola ainda, fazíamos parte da equipe de esportes. E a gente acompanhava, transmitia e fazia algumas coberturas de treinos do Esporte Clube Elvira, que era o grande time. Elvira jogou profissional. Jogou profissional. E com grandes revelações à época. Mas quando chegou, rapidamente chegando à questão do Elvira, quando chegou na época de 68 para 69, ele veio num diapasão de um time respeitado pelo Ipacaré, pelo Cruzeiro, todo o Vale do Paraíba, Aparecida, né? Aparecida, enfim. Quando chegou em 68, então um presidente... não sei se podemos considerar como um homem do nosso tempo, daquele tempo, no nosso tempo de hoje, visionário, e que não gostava de futebol. Chama-se Milton Skerma, que tem uma loja de calçados hoje. Ginásio com o nome dele. Não, tudo. Tá? Aí o que ele fez? Ele acabou para nossa desgraça, com o futebol, para nossa tristeza, acabou, falou, não, que vai ser social. E ele investiu, ele fez, enfim, fez uma sede. Num clube maravilhoso. Maravilhoso, uma sede lá numa Praça Conde Frontin, né? A sede existe ainda? Não, hoje tem uma loja lá, uma loja lá. Acabou, foi uma triste fim também teve Elvira. Aí construiu o primeiro ginásio ali na cabeceira da Ponte São João, depois construiu o segundo ginásio na Chiquinha Schuring ali, e foi construindo. E tinha um belo de um campo que atendia os associados ali, mas só na esfera amadora. Não falasse em profissionalismo com ele, porque ele fala que era uma besteira, que gasta muito dinheiro e tal, e transformou Elvira, que se tornou uma potência regional
invejável, com o seu parque aquático, com a sua sede. Um clube social espetacular. Espetacular, com seus eventos, bailes, artistas renomados. Ele transformou o Elvira e a cidade em termos. E o futebol acabou. Aí veja o que acontece. Nós da rádio, nós sentimos uma necessidade da movimentação da equipe que tivesse algo, que tivesse uma coisa interessante para poder trabalhar, para dar vida para a própria equipe. Mas foi passando o tempo. Quando foi em 1980, a Rádio Clube Jacareí tinha um programa que a gente fazia às 6 horas, das 6 às 7, chamava-se Quando o Esporte é Notícia. Participei desse programa. Quando o Esporte é Notícia. Sentado eu e o Chagas, que... Chagas e Silva, o velho bispo, que Deus o tenha. Eu tive essa honra de ter esse parcerismo como professor, como professor de rádio, como professor de escola, estudei por ele, ele me puxava a orelha. Se eu fiz alguma coisa de bom foi em razão das puxadas do professor Chagas e Silva. Muito bem, sentado lá numa sala, no auditório, não sei se você chegou a conhecer a Rádio Clube Jacareí, na Alfredo Schuri, que hoje é a Casas Bahia ali. Ali tem um auditório... Perto do ginásio, onde é o ginásio? O Trianon ali. Sim. Quase vizinho. Então, tem ali um auditório e a gente se reunia antes de entrar para o estúdio, às 6 horas, ficava aquele pessoal. E aquele que não estava em escala também ia lá para resenhar. Ali era o encontro. E começamos a falar, puxa, a gente precisava de um time profissional. Vocês acompanhavam o São José? Ou não? Não, isso depois. Não, agora que nós vamos entrar com essa equipe, que nós rotulamos a equipe 80 de esportes, a equipe 80 de esportes, que é da década de 80. Aí, então, precisamos fazer isso, que não sei o quê, o Jacareí está morto, só tem o nosso campeonato amador, o vargiano, e surgiu a ideia, por que não fazer um reboliço aqui? Fazer um chamado. Então o que fizemos? Pegamos os antigos jogadores de Elvira ali, torcedores que a gente sabia que frequentavam o campo de Elvira, onde a gente fazia as transmissões, e metia um gravador, sabe aquele gravadorzão que caísse no pé? Quebrado. Tinha um que era da marca Aico. É o próprio. A Caia, exatamente. A Caia, tinha a Caia, acho que Aico. Aí então pegamos aquele dali e soltamos, pedimos para o nosso repórter sair lá. Quem era o repórter, você lembra? Um era o Carlos Monteoliva. E depois tem o Milton Leite. Novinho. Novinho. Foi para a Rádio Jovem Pan. Exato. Aí saímos com esse pessoal, pegamos e chegava na rua, o que você acha do profissional da cidade? Oh, legal. É claro que a gente só pegou os esportistas. Os que gostariam de ter o time de volta. Claro. E começamos. O que aconteceu? Na época, o Amador de Jacareí era muito forte. E à época também, a Federação Paulista promovia o campeonato do estado de seleções das ligas. E a Liga de Jacareí, os clubes de Jacareí com os ADCs, que todos os ADCs de São José eram fortíssimos. Exato. E Jacareí formou uma equipe por excelência. E Jacareí acabou sendo campeão do estado de São Paulo de ligas, numa partida de 2-1 contra Santo André, lá em Santo André. Memorável partida. Ali captamos a ideia. O campo do Elvira continuou, o campo de futebol, nessa reformulação toda feita pelo Milton Esquema, mas o campo continuou. Ele era para os associados bater na bolinha. Isso, bater a bolinha, os veteranos, aquela coisa toda. Tinha umas escolinhas particulares das pessoas, continuava. Até fazendo um parênteses, hoje não, porque hoje virou um condomínio. Virou um condomínio, né? E aí o que acontece? Sentamos outra vez, falamos, por que não transformar esse time campeão da Liga? Por que não? E começamos a trabalhar com a ideia. E tinha na época um entusiasta chamado Getúlio Camargo, que ele era técnico da Lavalpa e dessa seleção. Lavalpa, que era Fábio, que tinha um time bom demais. Timaço. E ele então chamamos, ele se tornou, vou chamar do coletor, do arrebanhador, pegando a adesão dos jogadores, tudo no peito, na faixa amigo, tal, aquela coisa. E chamamos, na necessidade, o presidente da Câmara Municipal, chamado Adilson Arice, que foi um jogador profissional, também que eu chamo de excelência, lateral esquerdo de Elvira, profissional.
Ele era então, na época, o presidente da Câmara Municipal. Chamamos, trabalhamos a ideia, ele imediatamente captou a coisa, se tornou presidente. Então já tinha um presidente, tinha um técnico, aí montamos o estatuto, fizemos uma reunião, a mesa redonda habitual nossa, às segundas-feiras, das 8 até a meia-noite, onde discutia tudo que ocorreu no futebol amador de domingo, a gente reportava, fazia todo o trabalho na segunda-feira à noite. E essa mesa se tornou especialmente para constituir um time de futebol. Então vamos lá. O próprio Valtencir, hoje o decano Valtencir Vicente, como estagiário, se habilitou como estagiário. Me lembro até hoje, Carmo. A gente tem umas escadas com acesso ao auditório, e o seu Solano, o pai dele, ele, aquele menininho mirrado ali, mirradinho e tal, e o seu Solano chegou lá conversando e tal. Eu me lembro que o Chá falou: pode conversar com o Luiz ali, que ele vê sim, tal, vamos ver a possibilidade. E o Valtencir, então, já começou a fazer parte ali. Hoje o mais conceituado repórter esportivo que nós temos aqui na região. Eu chamo ele de decano, porque, mas quarentão do Pará dos Esportes, da equipe do Pará dos Esportes. Então, estava o Moacir Salho, falecido, João Bosco, estava o Vanderlei Dias, Chagas e Silva, né, o Valtencir já comentei. Então estava toda a equipe, né, Nilander Coimbra, o Carlos Alberto Monteoliva, estava todo o pessoal da equipe, porque a mesa participavam todos. Todos. E começamos, então, e colocamos, falamos, bom, vamos fazer o seguinte então. Vamos constituir aqui um time profissional, mas precisamos ter adesão de pelo menos 50 sócios para se tornar uma ata compatível, que era a exigência da época e tal. E botamos, rapaz, deu 102 telefonemas que recebemos, pessoas se habilitando, se inscrevendo para ser sócio, fundador para se tornar o JAC. Isso foi em 80. Isso foi em outubro de 80. Então nós tínhamos novembro e dezembro, particular o JAC. Em novembro, como nós tínhamos o presidente da Câmara, como o presidente principal do JAC, claro, ele foi para a federação. E vocês já constituímos, determinaram o nome do time, que seria tudo ali, tudo ali. E a cor, qual seria a cor? Aí pusemos em votação e cada opinião para cá. O que fizemos? Vamos fazer o seguinte: vai ser as cores da bandeira de Jacareí. Por quê? Nós vamos tentar associar o Esporte Clube Elvira com o vermelho, o Ponte Preta com o preto, né, e o Trianon com a parte branca, que é azul e branco. Então nós vamos juntar as três cores que representam os três clubes máximos da nossa cidade e vamos fazer a camisa que na verdade acaba sendo a bandeira da cidade. Da Jacareí. Então ficou tricolor, né? Ficou tricolor. Até tem um negócio interessante depois aí. O negócio de ser tricolor. Que ele tinha corintiano que não ia porque a camisa era de São Paulo. Não vou assistir aquela porcaria, que é a cor daquela camisa. Sabe o que é esse torcedor? Rivalidade. Bom, moral da história: o Adilson Arice, fui eu, Adilson Arice, uma comitiva, o Zezé de Carvalho, teve o Pedro Paulo de Carvalho, e saímos, e o Getúlio como acompanhante, que abraçou a causa, fomos para a federação. Quem era o presidente? Nabi Abichedi, político. Quando ele viu o presidente da Câmara de Jacareí, aquela coisa, né? As portas se abriram, tá? Se tornamos profissional em meia hora. Em meia hora, para você ver como é que o mundo. Está aprovado aqui o estatuto, recebeu. Aí surgiu o JAC, então, ele. Em 80 oficializado estatutariamente, 81 já com todo montado, um time já que o Getúlio já vinha trabalhando nos bastidores para montar, que foi praticamente da cidade com excelente custo jogador. Zero praticamente? Zero praticamente, né, que formaram um timão espetacular. Jogando pelo amor à camisa. Pelo amor à camisa. Então, aí começou a vida do JAC ali. Ali começamos. Então, já começou nessa fase, 80, 81, nasceu em 80, foi registrado futebolisticamente falando em 81, e aí começamos essa saga. Ingressaram na última divisão. Última divisão, essa saga. Tivemos altas e baixas nesse percurso. E vocês passaram a jogar no campo do Elvira? Tudo era campo do... Não, primeiro foi o campo do Ponte Preta. Do Ponte Preta. Porque naquela época o campo do Ponte Preta pertencia à prefeitura. Tanto que os jogadores, alguns que
Aí vieram alguns que o Getúlio sentiu necessidade, como de algum reforço, dar como se diz, mais casca para o time, que tem que colocar mais sabedor, como trouxe, né? Ele trouxe 3 jogadores, o Manteiga de Aparecido, não sei se você viu falar, puta de um jogador, centroavante habilidoso e tal, né? E trouxe o Paulão do Guará. Ele conhecia da amizade dele, trouxe para poder dar ali uma casca mais forte para o time. Uma experiência mais forte para o time. E o Ponte Preta, como era da prefeitura na época, né, o prefeito abraçou a causa. E era um estádio muito bom, arquibancada, um gramado excelente. Era um campo bucólico, tipo assim da Vila Belmiro, quase você pegava a bola já saía na rua, ia bater lateral, você tomava a bola. Então, foi ali. E tem a base, a sede, era tudo embaixo do ponte. Continua ali o Ponte Preta, né? O Ponte Preta continua ali. Né? Depois, pela necessidade da federação, exigência da federação, nós tivemos que pular para o Campo do Elvira, o Campo do Elvira. Como é que é o nome oficial do Campo do Elvira? Antônio Jordão Mercadante. Antônio Jordão Mercadante. Foi uma doação, rapaz, da família Jordão Mercadante, lá passei ali, e diz lá, que me permita uma intriguinha de Nelson Rubens, né, por aí, que ali só podia ser campo de futebol, não podia acontecer mais nada. E o que deu, né? Aconteceu tudo o que aconteceu, que todo o mundo sabe, né? Da questões trabalhistas, penhoras, e arremate, leilão, etc. Deu no que deu lá. Hoje entendeu? É um condomínio. Hoje é um condomínio ali. Entendeu? Mas aí pulamos para o Campo de Elvira, até, né, para poder atender a necessidade da federação. E aí me diga, a cidade abraçou o time, o torcedor ia acompanhar o jogo? Sim, veja só, porque para a cidade, para os antigos, ter novamente um time funcional, aquele que acompanhava o Elvira, era uma glória. E para os novos, uma novidade. Então, dúvida. Arrebanhamos. Mas eu nunca deixo de registrar nas minhas resenhas que muitos não iam por causa da camisa. Ficou essa birra mesmo, palmeirense, corintiano, não vou torcer pelo São Paulo. Porque você não vai, aquela camisa lá, gride o olho. É fantástico. Porque é sempre assim, não tem jeito, né, doutor Luiz? No interior tem o torcedor do time grande, que está um grande palmeirense, que é o doutor Luiz, e torce pelo time da cidade. Hoje já existem alguns torcedores de cidade que torcem só pelo time da cidade, mas é raro, né? Então, nesse caso, Jacareí sem futebol, torcida torcendo pelos grandes de São Paulo, e aí vai apoiar o time da cidade, mas não dá para você fazer uma camisa preta para um jogo, uma verde para o outro e uma vermelha para o outro, né? Eu salvo engano, estou tentando buscar pela memória, me parece que só o torcedor da Ponte que não torce para outro time. Salvo engano, melhor pesquisa, lá tá? Em Campinas é ponte, ele é ponte ali, não é Santos, não, ele é ponte e acabou. Salvo engano de coisa, só ele, porque o restante todo mundo, por exemplo, quem nasce em Santos, ele torce pro Santos, mas o time principal dele é outro. Ele saiu daquela cidade, foi morar em Santos, né? No Nordeste é muito comum, né? Torce pelo Vitória, Santa Cruz, Bahia e Flamengo. Exatamente. Então, no início foi bacana, a gente enchia estádio, a coisa era até romântica por tudo que acontecia, a cidade se notabilizou, que queira ou não queira, né? Por exemplo, um São José hoje, o que leva para divisas a mundo afora? É uma grandiosidade, né? O futebol tem esse condom, tem essa, né? Eu queria saber da parte financeira, doutor Luiz. Os jogadores, o que ganhavam um pouco, salário. Alguma ajuda de custo, alguma coisa e tal, salário. E aí o restante de todo aquele que vocês têm que gastar, da logística, de viagem, de alimentação e tal, como é que o clube se virava? Carmo, é o seguinte, pela regra da federação, todo mundo que era registrado, então, forçosamente, era um registro de 15 profissionais, na época mesmo. Você podia usar mais 8 da base e tal, amadorzão. Mas 15 você tinha que colocar botar na folha, tudo bonitinho. Na federação. A base, o piso sempre foi salário mínimo, certo? A questão das logísticas, material, enfim, a sustentação, tudo, sempre foi a prefeitura que deu seu aporte. Sempre.
E não me vem o pessoal dizer que foi só o Jaque que viveu disso, não. Não, naquele tempo as prefeituras ajudavam, elas mantinham os times. Muito. Porque hoje não pode mais, hoje é proibido por lei. Não tem mais como. Você tem uma ideia, quando nós fomos campeão em 88, né, com Henrique Passos. Henrique Passos tinha subido campeão com São Zé em 80. Henrique da Silva Passos. E pegou uns jogadores, 4 jogadores da Baixada aqui, da Volta Redonda, aqui por aqui, que um ficou na minha memória, chama Valmir, um lateral esquerdo. Jogou no São Zé depois, ou antes, não sei. Espetacular, entendeu? Então, esses jogadores entravam na folha da prefeitura. Era até bonito ver, porque chegava lá na fila, lá tinha um basquete junto, não é só. O basquete do Trianor é espetacular. Tinha o basquete. Então, se passava no momento do dia do pagamento lá, você via aquela fila. O pessoal tinha que receber em dinheiro no caixa, né, doutor? Caixa, não era Pix hoje, não era depositado em conta. Uma safra do jacaré. Puta, lá, tal, não sei o quê. Né? O Ticó lá, você não conhecia o Ticó, que é um jogador. Estava lá para receber o salário. Estava lá, o reverendo estava lá, o Ticó, mas você via aqueles grandalhões também do basquete, tudo na fila. A prefeitura podia manter isso aí. Podia. É uma pena que o pessoal não entende isso mais, né? Porque não existe como você fazer um futebol, por exemplo, no caso, vamos chamar do Jaque, que hoje não tem mais, fazer sozinho. Não tem. Ou você vira uma SAF forte, ou você acaba sendo mais nada. Futebol, porque é muito dinheiro que é gasto. Muito dinheiro. É muita coisa para se manter, para pagar. Fica muito difícil. E nesse interim de jogos acontecendo, do Jaque, quando chegou em 88 e foi campeão e subiu, né, uma grande festa, você estava na Rádio Clube, vocês acompanhavam o jogo, você era um dos... Você era locutor? Não, eu, na verdade... Eu sempre fui apaixonado por produção. Mas eu fazia. Nas necessidades, eu me encaixava. Eu que escalava. Que isso? Não, eu era aqueles que ficava lá do outro lado. Lá. Mas no Jaque você fez parte da diretoria? Fiz. Nesse período aí? Eu entrei como fundador. Permanecemos, participei, né, de todo esse princípio burocrático do Jaque. E quando o time começou a jogar, você era diretor? Aí nós ficamos, nós éramos os conselheiros mor, né? Tinha um conselho, mas a gente era aqueles conselheiros mor que dava parpite. O Aris presidente? O presidente era sempre o Adilson Aris. Certo. A gente dava aqueles parpites inconvenientes, tem hora, né? Que a gente achava que sabia muito. Quer dizer, você era dirigente do time e produtor da rádio. Fazia tudo ali. Não, a gente estava sempre nas duas áreas. A rádio com o Jair Antunes. Aí vai, a equipe, né, da rádio, o Chagas era o titular na rádio titular, depois vinha o Jair, tinha o Faria Filho, o Mavigno, que a gente chama, tinha o Souza Filho, o Belito, depois tinha o Osmar de Oliveira, que era o capitão Osmar de Oliveira, da polícia, o falecido Osmar de Oliveira, tudo. Então essa era a equipe, né, da rádio naquela época nossa, do Jaque ali. Mas a gente já forçosamente, como, né, gestor, né, gerador do time, a gente tinha o nosso pedaço lá para não perder o fio da meada, porque não deixava, assim que acontecia. Então a gente participou, até que chegou um tempo que, isso já na época do Antônio Cândia, na época do 88, né? O Antônio Cândia foi o presidente do time que subiu, era ele? Exatamente, Antônio Cândia, falecido recente. Tinha uma loja de doces? Isso, o próprio nos quitutes lá. Isso. Então, quando foi na gestão dele, ele me chamou, falou para mim assim, olha, nós precisamos arrumar alguma coisa, se vira. Essa era a senha, né? Se vira. Arrumar dinheiro, vamos atrás. E a gente foi, tivemos um bom patrocinador, mas nesse coisa eu gostei da brincadeira de buscar patrocinador. Eu falei, eu vou arranjar um patrocinador exclusivo para fazer a base. A base. Cheguei nele, no André, falei, ó, vocês me permitem, eu vou fazer um pedido. Eu quero ser diretor de base. Que seja, vai. Não sei o quê. Que a brincadeira. O cargo é seu. O cargo é seu. Opa, saí todo pomposo da sala de reunião e tal. Sou diretor. E na época, eu convidei o alemão técnico. Falecido recente também, o alemão. O alemão era apaixonado para ser. Adorava, né? Nossa, era apaixonado. Tem uma história bacana no Jaque. Muito, muito, muito. Aí eu falei, alemão, hoje está na minha mão. Vou contar com você. Nós vamos fazer a melhor base do time, que não sei o que, nós vamos convidar. Você conhece a nossa Barja, vamos trazer a molecada. Aí ele se empolgou com aquilo.
e fez uma das melhores bases da época. Tanto que o Danielzinho foi jogar no Criciúma, no Joinville, que foi uma cria nossa. O Vaguinho foi para Portugal, que era um ponta-direita rápido, tipo do Vaguinho próprio do Corinthians, tanto que o apelido dele ficou Vaguinho, que era Vaguinho. E o Emerson, que foi vendido para o Bragantino, até hoje não recebeu, mas... Foi vendido. Mas foi vendido. Quer dizer, no papel foi vendido. E fomos, saíram da lá, o Cláudio que jogou direito, Cláudio Mendes. Passou pela nossa... Jogou no Japão. Isso, então. Nossa. Então formamos uma base que passou a alimentar o time principal, com o Freshman, com o Luizinho Carvalho, entendeu? Que era um belíssimo quarto zagueiro, muito bom. Que hoje é empresário, né? E hoje não consegue jogar bola, mas que não, hoje tá não. gordo, Não fala Luizinho. assim, não. Gentil, abraço, Luizinho. Fala assim não. Aí o Luizinho, que é um tremendo de um quarto zagueiro. Marião, irmão do Marião. Irmão do Marião de São Zé, o Mário Armados. Isso, foi o nosso... Então esse pessoal que saiu da base, que passou a alimentar o time principal. O que aí reduziu o nosso custo. Aí a coisa começou a fluir. Mas mesmo assim, nesse período que nós estávamos na intermediária, quem seria o técnico? Aí fomos buscar o Deodoro, que lateral do Juventus. Isso quando o time subiu já. Subiu. Eles participaram com nós. Depois veio o Sérgio Valentim. Sérgio Valentim. Sérgio completou 80 anos esses dias, grande goleiro da história do nosso. Abração para o Sérgio. Não, e o Sérgio, um parênteses aqui, ele casou com uma moça de Jacaré Regina, entendeu? Você viu o casal bonito? Tava ali. Todo mundo eu não conheci, mas o Sérgio conheci. O Sérgio foi um dos galãs do futebol do Brasil. Não. O casamento deles que parou aqui a região. Foi coisa sensacional. E quando você viu os dois, que a gente tem a oportunidade de ver em Jacareí, ele no auge também na época, né? Jogando lá no São Paulo, que é isso. E a gente tem um orgulho, né? A Regina ali, nossa conhecida, amiga. Casado com... Não, eu repito. Imagina um casal bonito. Põe ali, tá ali. Aí veio o Sérgio, passou mais um tempo, mas aí, em razão, nós não temos competência para competir com uma ponte de cá. Não, jogando esse campeonato de 89. Eu estou falando de cá, tá? Para não falar os demais. E foi o ano, antes da gente dar uma paradinha aqui, doutor Luiz Oliveira, nessa primeira parte da nossa conversa aqui no City Esportes, com o doutor Luiz Oliveira aqui falando das coisas do Jaque, ele me avisou antes de começar o programa, você me corta, porque eu falo demais. Mas ele fala tão bem e está narrando tão gostosamente que a gente vai ouvindo aqui e vamos até esticar um pouco mais o programa. Mas foi em 1989 que eu trabalhei na Rádio Clube de Jacareí, dirigida pelo Antônio Jordão, que ele assumiu a direção da rádio, e a rádio... Isso no Alfredo Schurig. Alfredo Schurig. Isso. E aí veio o Ângelo Ananias para ser o coordenador de esportes, aí o Jordão colocou nova rádio, Clube Jacareí, Nova Clube Jacareí. E eu fui trabalhar, fazer o plantão esportivo lá em 1989. Me lembro. Aí que tinha o Francisco Sassano, que era comentarista. Chico Sassano, o Jair Antunes, Jairinho. O grande mestre Bispo, o Birubiru, Jairo de Freitas, na técnica central, o Chaga Júnior. Birubiru, a gente tem batido um papo via Zap ali. É um entusiasmo que... Gosta também. Trabalha comigo, cuida do site do Parado dos Esportes, muito legal. Mas vamos falar mais sobre ainda essa participação do Jaque, contar um pouquinho do ano da dificuldade que foi, falar ainda desse trabalho do doutor Luiz Oliveira com rádio, e ainda tem a participação. O doutor Oliveira está na ativa aí com o seu programa de segunda-feira no YouTube, que você pode acompanhar. A gente volta já, fique ligado aí, City Esporte aqui na City TV.
Gente, estamos de volta aqui, City Esportes na City TV, o programa sempre inédito, indo ao ar, terça-feira, 7 da noite. Depois você acompanha as reprises. Olha a programação da City TV, o seu novo canal de televisão em São José dos Campos, em toda a região do Vale do Paraíba. Está muito legal. Tem aqui o velho e bom Gris, o Dirceu Plenamente. Tem o futebol amador, que o Ronaldo Tumaê e o Caio tocam aqui, conversando com muita gente legal. Tem a programação com o Paulo Silva no jornalismo. Tem muita coisa bacana. Tem rodeio, tem histórias da roça, tem caricaturas, tem histórias aí bacanas para você acompanhar na programação da City TV, o seu novo canal de TV. Tá na Claro, viu, gente? Claro TV, canal 525. Você pode também baixar o aplicativo, procure aí na sua lojinha aí, City TV Brasil, tem no YouTube também, e você acompanha toda a nossa programação. E hoje nós estamos aqui com muito prazer para mim, recebendo o Dr. Luiz Oliveira, o moço de Jacareí, que está aqui para contar a história. Já tivemos a primeira parte do programa, Luiz Oliveira falou da Fundação do Jaque, participação no esporte também, ele que é um homem que adora o microfone, para falar, para a gente comentar as coisas do esporte. E eu queria voltar então aqui, paramos ali em 1989, foi ali o canto do cisne do Jaque. Subiu 88, caiu 89? 89. E não deu mais? Não. Ficou com dívidas? Até hoje aconteceu. Não, teve um tempo, caiu, a gente percebeu já... A dificuldade que era jogar um campeonato que era. Esporte, E... Ponte Preta foi campeão daquele campeonato com o pé nas costas. Pé nas costas, com margem de quilômetros. E aí nós decidimos, né, a diretoria com a presidência do Toninho Cândia, que não iríamos fazer loucuras de buscar nenhuma verba, seja ela a fonte que fosse, para poder sustentar o time na intermediária. Não, vamos sair de campo da intermediária, vamos voltar para a nossa base, porque até ser campeão, registra-se, foi uma surpresa para nós. O que venceu mesmo foi o Henrique Passos, com as suas... né? Com a experiência, conhecimento, com o seu conhecimento, interior, tudo. Né? Matreiro, gente, que era um raposa velha na divisão e tal. Ele que conseguiu. Com os reforços que ele trouxe ali, pontuais, e quando o time estava sofrendo uma pressão, ele jogava uma segunda bola em campo, o juiz parava. Então, tá. O Filipão aprendeu com ele. O Filipão é aluno dele. Aí chegamos à conclusão que não dava. Vamos terminar. E quem terminou a divisão para nós foi o Alemão, que era da base, assumiu, perdido está, e o Alemão ia começar. Eu me lembro que o Jaque naquele tempo trouxe o Viana, um ponto que jogou no São Paulo, tinha sido campeão brasileiro com o Minelli no São Paulo. Trouxe lá já no final, assim, ele já estava em fim de carreira, veio para ajudar um pouco ali. Veio para ajudar, e um custo até considerável. O Adamato, centroavante, que era bom jogador, está em Taubaté, né? Está em Taubaté. Bom. Não, excelente. Então veio, o time estava ali. Mas, infelizmente, a gente não tinha punch para enfrentar. Aquele tempo tinha o Paulista. Que Bandeirante de Birigui. Então não era time para que a gente pudesse fazer frente. Não, a gente sabia, tomou consciência disso. E aí o Jaque parou? Não, continuou. O Jaque nunca parou. Na verdade, veja o que aconteceu. O Jaque veio na sua batida, se consolidou na sua batidinha ali. Quando chegou em 1998, o Jaque estava se perdendo. Aí veja só, 98. E para cá, e com movimento, um choraminga para cá, outro liga ali, outro vai conversar e implora para alguma coisa. Até que o cidadão aqui falou, não, se eu ajudei a criar uma equipe de 11 pessoas, 11 narradores... Você nunca se ausentou do Jaque? Nunca. Eu, sim, ausentei assim no sentido de não frequentar. Que foi uma gestão que teve na época do Itamar, vereador Itamar, o nome dele é... Eu não lembro sobre o nome. Mas vou lembrar. Vereador Barbudo lá e tal. Isso, exatamente. Itamar Alves. O Hélio ali, o seu motorista. O nosso motorista ali. Ele teve uns problemas dele, sonhou demais. Eu tinha dito, Itamar, volta à terra, não é assim. Vai dar zebra, rapaz. Não, porque eu vou fazer, ele é um entusiasta. Eu respeito o entusiasta. Mas tem que ser um pouco... né? Tem que ter... Respeito e admiro muito, mas tem que ter um pouco de pé no chão. Aí o Jaque estava para ser dissolvido em razões N até com a federação.
Falei, não vai acabar. Convoquei 5 elementos da nossa equipe ali, do nosso relacionamento. Vamos abraçar? Vamos. E, inclusive, o dele chama Julinho Tosi, que ainda está conosco, graças a Deus. Júlio, você é o vice-presidente? Tá. O Ávila, você assume toda a supervisão? Tal. Benedito Ávila. Walter Gimenez, famoso Chulé. Chulé, você abraça essa parte aqui? Sim, tal. Arnaldo, você faz essa? Faz. E pegamos. Mas só ficamos com a base, porque o profissional a gente não tinha condição. Mas a base a gente começou a fazer. Isso foi em 1998. 98. Pegamos o Carlinhos, que é um técnico aqui, nem sei, até gostaria de saber do paradeiro do Carlinhos. Sim, o Moreninho. Foi técnico do Amador aqui de São Zé. Perfeito. Trabalhou aí, foi com o time dele, vice-campeão paulista, de tal, sei quem é. Viemos convidá-lo, né? Levamos ele para lá, ele aceitou de pronto, tal, começou a trabalhar conosco. E nesse período, o que aconteceu? O CAG, né? O Clube Atlético José, do Paulo e do Carlinhos, da Vôlei, né? Uhum. Os primos, né? O time que começou com o Oscar Constantino, o Paulo Cunha, mas os da Vôlei estavam juntos. Exatamente. Aí o que aconteceu? Nós tínhamos a inscrição na federação, eles não. Eles tinham o time e nós não. O que aconteceu? Belo de um dia recebo o Paulinho e o Carlinhos no escritório. Foi um prazer e tal. O Paulo já conhecia, né, assim, de campo. Paulo jogou no Santos com o Pelé. Fiz uma entrevista uma vez com ele aqui no Martins Pereira. Nossa, espetacular, né? Entendeu? Não, a gente já tinha assim, não amizade, mas já tinha um conhecimento. E o Carlinhos, passei a conhecê-lo ali. Falei, então, conversa vai, conversa bem. Falei, por que não juntar a fome com a vontade de comer, não é isso? Falei, claro. O que vocês estão precisando? Não, precisam colocar molecada, porque é um investimento, né? Já era uma SAF naquela época. Hoje o pessoal fala em SAF como se não, o Carlinho já tinha. Já eram os donos. Já eram os donos. Não era um clube associativo, era um clube particular. Exato. Falei, que beleza. Não, traçamos lá. O Carlinhos muito cuidadoso, né? Muito íntegro os dois. Fizemos um documento. Ou seja, o CAG disputava pelo Jaque e o Jaque emprestava a camisa e filiação e não jogou com a camisa do Jaque. E uma coisa que nós orgulhamos, Carmo, Jailson jogou com a camisa do Jaque. Jailson, goleirão. O Wendel passou pelo Palmeiras. Né? Eles jogaram naquela época molecada pelo Jaque. E ficaram 2 anos. E o trabalho era todo feito pelo CAG. Tudo no CAG, aqui embaixo. Na Urbanova ali, na Urbanova. O espaço não existe até hoje. Não, era da Sabesp, não sei se era. Tinha um negócio da Sabesp aqui, mas tinha um outro espaço lá que eles utilizavam. Não, tem muito bom lá embaixo. Isso. Lá. Então tudo era feito na aqui. Rotatória lá. Tudo era feito aqui. E a gente, claro, saía de lá para vir para cá, ficava fazendo uns treinamentos, batendo os papos, fazendo alguns ajustes, indo juntamente, né, com o Carlinhos à federação, porque daí eu passei a ter o Carlinhos como, é claro, o investidor, né, tudo teria que participar, saber na federação como que as coisas fluíam, né? E aí passamos a ter essa parceria sensacional, né? Com o CAG disputando, contra o Flamengo de Guarulhos, enfim, até contra o Corinthians do Edgar Soares. Era o Corinthians de Caçapava. Exato. Soares, Juarez Soares. Isso, dos irmãos Soares. Então, aconteceu isso, só completando para você. Em 2000, eu na presidência, tá? Pensando, pedindo a Deus uma luz, tal. E o que me faz? Cai no meu colo. Eduardo Amorim. Você foi uma vez? Fui lá com vocês, lá que tinha um espaço onde hoje é a estrada ali da sequência da Carvalho Pinto ali. Carvalho Pinto ali. Desemboca na Carvalho, lá na Carvalho Pinto lá embaixo. Ali. Aí me cai. O Eduardo Amorim tinha sido técnico do Corinthians, jogador, campeão do Cruzeiro, Corinthians, e técnico campeão pelo Corinthians de Copa do Brasil. Vindo da Grécia com sucesso. Da Grécia, quando trouxe então um grupo grego. Isso foi em 2000, 2001? 2000. Nós começamos a conversa em 99. Quem falou para o Eduardo Amorim? Vai lá em Jacareí e procura o Luiz Oliveira. Carmo, você sabe de uma coisa? Até hoje eu pergunto para Deus quem foi. Eu acho que foi ele.
Você rezou e Deus falou. Conhece o Eduardo Amorim, Luiz Oliveira? Tá chegando aí. Não, verdade, rapaz. Você sabe que eu sempre falo, não, eu não vou largar, mas alguma coisa Deus está me reservando. Então eu não vou largar. Nem que seja mais um ano para ficar na base aí, que dava para gente ter alguns colegas, alguns pequenos comércios, que esses colaboram bastante, os pequenos comércios, bancando ali aquelas coisas. A prefeitura bancava para nós a logística de viagem e tal, né? E a gente tem um vereador muito ligado ao futebol, também dava um apoio, compreendia, que chamava-se Adir Rossi, dava esse apoio logístico, intervia lá junto ao prefeito e tal, né? O prefeito dizia não, ele falava assim, mas o prefeito não era louco de um vereador. Você falou de vereador, você está citando. E o Antero? Não teve o vereador Antero que participou com vocês? Muito lá atrás. Ah, foi. Muito lá atrás, muito lá atrás. Pensei que era ele sempre foi supervisor. Ah, tá. Também um apaixonado, tá? Ele era supervisor de uma empresa chamada Riga Alimentos. Quando ele veio para Jacareí, começou a ter o contato primeiro. E quando o vereador também apoiou vocês lá? Ele foi vereador? Sim, foi vereador, mas daí já foi com menos força. E voltando na época do Eduardo Amorim, ele veio e trouxe um grupo grego, trouxe dinheiro da Grécia. Na verdade, ele e o seu Stavros Papadopoulos... Stavros Papadopoulos. Eles eram donos do time da Grécia, que ainda tem até hoje. Tem até hoje. Vou lembrar o nome do time. Então, o que eles queriam? Eles queriam se expandir para o mundo. E o mundo caiu. Como o Eduardo morava em São Paulo, se enraizou em São Paulo, né? Que ele é mineiro. Aí, bom, tal. Eu não sei se ele passou de avião, porque ele tem uma extração de mineral em Minas. Seu estábulo. Sim. Que esse mineral vai para a Coreia, eles lapidam lá para colocar no mercado. O negócio é forte. Não, o homem tinha dinheiro. Não, é coisa forte. Aí eu não sei se ele passou de avião para aqui. Olhou e falou. Foi gozado, olha lá. Eu vou ali. Uma cidade. Olha lá, parece que é aquela outra é muito grande, São José já tem o time. Aquela ali é pequenininha, uma mais bucólica. Acho que eu vou me aportar por aqui. Eu só sei dizer que eu não sei dizer para você quem foi. Eu estou achando, continuando achando que foi Deus. Falou, pera aí, garoto, aguenta as pontas aí que vai sair. Chegou lá, o Arnaldo Fuentes, que era um dos membros, né? Que fomos ressuscitar o Jaque, chegou lá no escritório e falou para mim assim, o presidente, me chamava de presidente, o presidente, tem um pessoal aí, que é o Roberto, e está querendo trazer o Eduardo Amorim. Você conhece o Eduardo Amorim? Eu olhei, aquele que jogou no... É ele mesmo. Então, ele quer conversar com o senhor. O que conversar comigo? Eu continuei lá na minha maquininha. Porque tempo não tinha computador, não, né? Na Hamilton. Na Hamilton. E ele estava ali. Mas quem falou, não, pode marcar, Arnaldo, faça o favor, me ajuda, então, marque, traga aqui. Porque eu conversava com todo mundo, né? Eu sempre fui assim, mas, né, que venha mais. Aí marcamos lá, uma sexta-feira, me aparece o Eduardo. E à minha frente, assim. Em carne e osso. O parceiro dele, o Roberto, que era o supervisor dele na época do Corinthians. Do Corinthians. Sentamos, né, aquela coisa toda, bate-papo que eu queria trazer, e eu tive uma referência e tal. Falei, é comigo mesmo. Veio no lugar certo. Falei, é comigo mesmo. Olhei para cima e falei, foi o senhor, hein? Moral, fechando, né? Chegaram, fizemos tudo que tinha que fazer, veio o corpo de advogado deles conosco, fechamos um contrato, muita coisa. O Jaque tinha dívidas naquela época, alguma dívida na época. A maioria é trabalhista. Trabalhista E fiscais. E fiscais, que é o grande problema, calo de todo mundo. Aí, eu falei para ele, olha, eu vou fazer todo o apanhado, vou fazer para vocês uma apresentação, uma planilha, do que o Jaque deve. Ele falou, me apresente. Eu apresentei, ele olhou, tal, não sei o quê. Falei, vamos fazer o seguinte. Plano 1. Vocês pagam essa dívida e combinemos que quando o Jaque começar a produzir frutos de vendas, 20% fica para o Jaque e vocês pagam a conta desse 20%.
Ou seja, o Jaque não entrava, mas ele pegava os 20% e pagava conta do Jaque. Quitou, zerou o Jaque, com trabalhistas, fiscais da época. E outras divisas de material de construção que a gente comprava para poder botar um prego no campo de Elvira, porque tudo era por nós. Elvira emprestava o campo, a manutenção de grama, tudo era nossa. Tudo. Então, tinha umas dívidas pendentes. Ele foi, assumiu, olhou, beleza, né? Transparência. Falei, obrigado, né? Transparência, mostrei toda a dívida, publiquei a dívida no jornal, né? Chamado Semanário em Jacareí, publiquei lá, né? Pedi para o Veloso, falei, Veloso, nós não temos dinheiro para pagar essa publicação, mas um dia a gente te paga, né? Não, pode deixar aqui. E publicou para nós lá, e ficou público o negócio. Mandei para a federação, para o Reinaldo mostrar, né? Tá aqui. Eles devem ter ficado bravos, mas como é que foi louco, apresentando a dívida oficialmente, né? Balanço, finalmente, né? Todo mundo esconde. A moral da história, isso foi um ponto de partida da credibilidade. Aí o seu Stávolo veio 20 dias depois para Jacareí, né? Para Jacareí, e se hospedou em Jacareí lá. Aquela área, cortando você, aquela área que a gente falou que se transformou num CT ali. Não, do Jaque. Você teve com o Paulinho. Você teve com o Paulo. Com o Paulo Roberto Paulo, nosso locutor lá. Uma área, vários compartimentos, campo e alojamento e tudo mais e tal. Aquela área era de quem? Aquela área era de um clube que tentaram formar ali, um clube social, né? Que tentaram formar ali. E o empreendimento não deu certo. Não vingou. E ficou aquele esqueleto lá, uma bela construção de restaurante, de repouso, que era a ideia, você ia tem um clube para você passar o fim de semana lá, domingo lá pescar, chegar numa sexta, almoçar, dormia lá com a família, etc. Mais ou menos era isso. Não vingou. Foi para frente. Não vingou, não foi para frente. E ficou lá. E eu conhecia o dono de lá por uma questão profissional. Uma questão profissional, conhecia. Aí o Eduardo, eu estava precisando agora de um centro de treinamento, de aposento, tal, e falei, mostrei uns 4 para ele em Jacareí, e falei, vamos fazer uma viaginha. Vamos para lá. Ele olhou lá de cima, não chegamos na pista só, porque da pista você tem visão. Ele olhou tudo aquilo lá, uma piscina, aquele prédio central, coisa aqui, uns eucaliptos bacanas, o negócio era bonito e tal. Aí ele falou para mim assim, você sabe quem é o dono, procura ele e nós vamos pegar isso daqui. E alugou na época. E para o dono, uma coisa parada. Se deteriorando, etc. Não, seria um buto. O Eduardo alugou e o Grego investiu lá, transformou aquilo. Deu uma mexida, não muito, porque já estava mais do que para um clube. Mas já ficou bem preparado para... Muito preparado para ser o CT do Jaque ali, que foi praticamente por 5 anos ali. E aí entrou o caso do estádio, que o do Cambuzano, ali no bairro ali, isso. É da prefeitura. Era o seguinte, na época, Carmo, o que aconteceu? O seu Estado queria um campo, ele queria comprar o Elvira, olha só a história. Se o Elvira, na época, vendesse para ele... Ele comprava o campo? Comprava, porque ele queria fazer ali um alçapão ali. Ele queria empurrar porque ali tinha uma arquibancada antiguinha, de telha ainda, né? Ele ia empurrar lá para o fundo, puxar o campo mais profundo, e ia abrir uma arquibancada na rua, que passa uma rua ali, tipo do Santos. Ele queria fazer algo assim, tipo da Vila Belmiro, ali, e dava para fazer. E ofereceu, na época, R$2 milhões na época. E a diretoria reuniu, esteve eu, o Eduardo e o Roberto, nós estivemos nessa reunião do conselho. O conselho não aprovou. Não, o conselho, o presidente e mais 3 conselheiros na época eram totalmente favoráveis. Porque daí eles iam pegar aquele dinheiro que o Elvira não estava em dívida na época. Iam fazer um outro campo mais retirado da cidade para efeito só de lazer mesmo. Tá certo? Porque aqui estava se tornando um monstro na mão deles, só para veteranos, só para nada. O custo alto ali. Custo alto para quê? Exatamente isso. Então, não foi aprovado. E agora o que nós vamos fazer? E vamos andar por ali. Ponte Preta não dava, porque é do espaço, não cabia tal.
Chegamos um dia e falamos assim, Eduardo, tem um campo que é municipal, que está concedido, tem a concessão para a Liga Municipal, né? E fica lá numa estrada com bom acesso, tal. Se quer visitar, vamos lá. E aquele tempo estava abandonado, porque a Liga não tinha condições de fazer um cercado, botar vigilância, e aqui estava virando... ponto de bandidos ali. Nossa, e põe a bandido nisso, a negócio está feia. Então, vamos fazer, mas e agora? Vamos falar com o prefeito da época, né? Ou com o prefeito BSL, e o João Bosco, que era secretário dele. João Bosco, que hoje é o nosso comentarista também, que era também da rádio. Que o BSL também era da rádio, tudo da rádio. Olha só. Um conluio ali da prefeitura dos esportistas. Ele virou e falou para mim assim, no gabinete dele, falou, Luiz, conversa com o Ney. O Ney é o presidente da Liga. Conversa com o Ney. Veja o que vocês podem fazer. Falei, deixa comigo. Pegamos, fomos lá. Falei, Ney, é o seguinte. Você não quer devolver a concessão? Você devolve a concessão, porque vocês não estão fazendo nada. O campo está abandonado, está virando prostíbulo, aquela coisa toda que a gente sabe. Você não quer devolver? Já que pega aquilo, a Esporte Internacional, que já era constituída, pega e vai fazer o campo ali, um estádio ali. E a gente faz um contrato com você, você renuncia, nós entramos na concessão, que foi feito, nós entramos na concessão e a gente cede nos grandes jogos para a Liga. A Liga vai ter um campo, um estádio montado para as grandes finais. Para grandes decisões. Falei, para grandes decisões você vai ter um estádio para aportar esse pessoal, tal, os jogos, tal, assim. Ele pensou, falei, Ney, você hoje não tem condições. Vai ficar lá, só vai piorar. Vai piorar. Vocês têm, mas não tem. Vocês só tem o papel da concessão, mas vocês não têm de fato. Tal, não sei o que foi. Convencemos o Ney. Ele renunciou, né? Até que fui eu que fiz a própria renúncia. Facilitar, né? Assinou, para facilitar a vida. Assinou lá, entregamos no jurídico da prefeitura, deu ok e tal, passou o prefeito. Tempo depois foi assinado a concessão para o Jacareí Atlético, não para esporte, para o Jacareí Atlético Clube. Acabou de conceder os caminhões de vigas, empresa contratada, engenharia, já estava todo no campo já para fazer aquele estádio que foi, na verdade, construído em 8 meses. Ali foi gastado à época 1.450.000, aquela época. Que era Foi o que, 2004, por aí? Não, 2002. 2002. Foi em 2002. Construíram o estádio, né? Que aí no término da construção em 2002, foi aquele estádio modelado daquele jeito, né? Que, com previsão para poder aumentar. Melhor estruturado, né? A ideia é tirar aquela cabine, porque a ideia era fazer a arquibancada de quem entra do lado esquerdo, que tem as cabines, minúscula hoje, né? Insignificante, era que ia fazer toda a arquibancada com cobertura com base, e todo lá em cima seria camarote, seria, né, enfim, como é que se diz, as cabines de rádio, tudo seria lá em cima, no primeiro andar deles lá. Essa é a ideia do projeto. Inicialmente era aquilo. E depois fechar a ferradura, né, dos lados, das costas, lá no fundo da mata, que a gente chama, da mata, e para 20 mil torcedores. A ideia da Sport era isso. Foi feito o campo, tivemos memoráveis partidas, memoráveis times, só que tinha um detalhe que eu revelo para a turma, porque o pessoal me cobrava, e muito, às vezes até com uma certa veemência, por que o Jaque nunca foi campeão nesse tempo? Se tinha um timaço. Chegava em novembro, todos os times falavam assim, campeão, Jaque, segundo, aí eles iam contar quem seria o segundo, não o primeiro, que o primeiro já era campeão. Nesse período todo o Jaque estava jogando a Bezinha? A Bezinha. Então, esse período, não tinha time no interior que disputava conosco, que falava assim, não, vai ser o Itapira, não, favorito era o Jaque, e de fato chegava a novembro ali, o Jaque. Aí o que acontecia? Isso é de contrato, tudo. A temporada na Grécia fechava em novembro. Levava o time, os moleque bom embora. E daí? Teve um ano de 2003,
Eles levaram 5 jogadores, os melhores do time. A espinha dorsal do time. Desmontou. Levou para a Grécia. E você vai ser louco de brigar? Pergunto eu. O homem era o dono do time, do dinheiro. Armou. A pessoa chegava e falava, escuta, amigo, manda quem pode, obedece quem juiz. Eu estou no segundo plano. Vamos obedecer. Bom, nós estamos caminhando aqui, Luiz Oliveira, a gente precisava de mais tempo. Então, para a gente dar uma resumida, até quando foi esse... 2005. Aí parou, ele saiu. Veja só, exato. Eram 2 ciclos. Primeiro, 5, renovável, automaticamente mais 5. Aí, infelizmente, não foi bem gerido e o seu estábulo se aborreceu pelos atos administrativos. Um dinheiro gasto e pouco resultado e algumas coisas que o contrariou. Era um grego muito pontual, de uma seriedade muito que não admite, não falha, ele não é questão que não admita falha, ele não admitia pessoas que tentasse enganá-lo. Ludibriá-lo. E aí... E no futebol... Acabou, não renovou. O que aconteceu? O campo ficou na mão do Jaque, mas não tinha condição de manutenção, não tinha nada como se pudesse dar uma estruturação. Aí chegou uma fase do Jaque que não podia disputar, porque a arquibancada do fundo, lá do condomínio, deu uma afundada. E daí tivemos uns percalços também administrativo municipal, né, que... Foi pedido o campo, posso me contar essa passagem? Vamos. Me permita só. Foi pedido pelo prefeito Carlinhos daqui de São José ao prefeito de Jacareí que cedesse o estádio para o São José jogar uma partida com o Guarani. Sim. O campo São José jogou algumas partidas lá em 2014 porque o Martins Pereira estava passando por reforma para a Copa do Mundo. O próprio estava se tornando uma arena aqui, precisava e foi jogar em Jacareí. O jogo contra o Guarani deu uma briga, tacaram fogo lá, eu estava lá. O que aconteceu? Nós estamos lembrando o presidente do São José. Era o Benevides Fernandes, o Geleia. Ele tinha por responsabilidade travado entre os prefeitos... Cuidar de tudo ali. Tirar o mato, a grama, aquele capim que ficou ali fora. Tacaram o fogo ali. Atingiu o condomínio ao lado. O que o prefeito... Isso 2 horas da tarde, um calor insuportável. Aquele fogaréu. Eu me sufoquei com aquilo, porque eu estava presente. Aí o que aconteceu? O prefeito, a partir daquele instante, culpou o inocente. Alguém tem que pagar, não Alguém teve que pagar. O que aconteceu? O campo nunca mais foi liberado. Quando você liberava o chuveiro, tinha um problema na chavinha. Quando liberava a chavinha, tinha um problema no cano da tubulação. Você está entendendo onde é que chegamos, né? E aí não teve mais jeito. Luiz Oliveira, nós estamos chegando aqui no final da nossa conversa. Rapaz, mas que coisa boa, passou rápido demais, mas eu queria ainda, nós temos aqui uns 5 minutos, para que você fale um pouquinho para nós desse novo estágio que você está aí no YouTube, esse programa dia de segunda-feira aí com o pessoal das antigas também, resenha... Dos amigos na onda do esporte. Toda segunda-feira no YouTube. Toda segunda-feira. Vocês fazem Por que ficou na onda do esporte? Porque resenha dos amigos tá cheio. A gente fala, escuta, não resenha. Eu entrei lá, estava no botequim, não sei lá onde. Vai, pera, então vamos corrigir isso. Resenha dos amigos na onda do esporte. O que acontece? É uma equipe, rapidamente, uma equipe, né, que a gente tinha no panorama esportivo da mensagem. E na pandemia, que as coisas ficaram mais complicadas, resolvemos dissolver aquela equipe. E continuou na equipe o Berdilasco, que era da Rádio Mensagem, o próprio Fábio Vieira, o Diácono Fábio e tal. Continuou, né? Continuou quem mais que ficou com eles lá? O Douglas Araújo, esse nome é forte, né? Colocamos essa... ele fala que é pecha. Essa pecha, eu acho. Mas não é um slogan bonito. E tá passado um tempo e sabe aquela que nós falamos que é uma cachaça? Ele começou a ficar com abstinência de microfone. Eu tenho que falar. Nós temos que montar. Rodamos lá. E acabamos, a gente não tinha nenhum domínio, conhecimento de montagem, de logo, de como é que entra, como é que faz no Facebook, como é que faz no YouTube lá. E meu falecido genro, que faleceu recentemente, tem 20 dias que faleceu, né? Que é lá de Goiânia? De Goiânia, Ele então foi o mentor técnico
da tecnologia, né, da parte técnica de tudo para montar, colocar a gente no Face e tal, aí cabia a mim o resto das coisas. E montamos esse grupo Resenha dos Amigos Não do Esporte, que a gente se reúne segunda-feira para falar dos esportes e não pensa o pessoal que ali passar a mão na cabeça. A gente chega até um momento e fala, você está ficando louco, a gente levantava, você comanda o programa sozinho, mas tudo isso faz parte do... É o teatro. É o teatro. E lá coisa. Você defende o Palmeiras, tem outro que defende o São Paulo. O que eles querem me bater, porque eu falo que o Neymar sustenta muitos anos isso, hein? Desde que esse menino começou. Porque o Neymar não é craque, ele é um bom jogador. E mantém até hoje isso. O pessoal quer me matar. E eu mantenho isso. Tá certo? E eu mantenho isso. Porque eles falam, eu bato em cima, eles me chamam de louco, que eu não entendo futebol, que não sei o quê. Porque a gente tem umas coisinhas. E esse é o nosso mote do programa. Que faz um programa divertido para atender aquele pessoal que gosta, que está ali. E todo fim de ano vocês fazem, para a gente fechar aqui, nossa equipe Parada dos Esportes recebeu ano passado um troféu. Vocês fazem uma festa aí no final do ano homenageando esportistas na cidade. Rapidamente, meu caro Carmo, eu sempre fico possesso com a nossa cidade. Por quê? Não fizeram uma homenagem até hoje para Chagas e Silva. Esse homem, pelo professor que foi, pelo radialista que foi, pelo formador de homem radialista que ele foi, posso citar rapidamente 5, Darcy Reis, Loureiro Júnior, Ângelo Ananias, José Carlos Guedes, Pascoal Júnior, toda essa safra passou pela crivo dele. Ele não teve o reconhecimento. E eu ficava bravo com ele. Eu montei esse programa montado, eu falei, agora é meu, eu faço. Eu vou fazer a homenagem. Eu fiz um troféu, que hoje existe o troféu Chagas e Silva, homenageando esse respeitável homem, Chagas e Silva. Uma ótima ideia. Doutor Luiz Oliveira, que prazer recebê-lo aqui no City Esportes, a nossa City TV. Nós vamos ter que marcar um novo programa para contar um pouco mais de histórias, porque você tem histórias para contar. E como eu conheci uma boa parte do Jaque, mas fiquei conhecendo quase tudo agora, porque você foi um dos fundadores, continua acompanhando tudo aquilo que acontece. Já que está parado agora, não está jogando, quem sabe volte, depende de você achar de novo. Nossa infelicidade, rapidamente, já que foi desfiliado agora, por questões de incúria administrativa. Incúria administrativa. Para se refiliar à federação, nossa, 800 mil reais. $1 milhão. Aí fica difícil. Mas vamos continuar acompanhando o esporte. Muito obrigado, viu, doutor Luiz Oliveira? Eu que agradeço. Um abraço, fiquem com Deus e muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Abraço. Doutor Luiz Oliveira, esse grande homem do esporte, advogado da cidade de Jacareí, foi o nosso convidado, o nosso entrevistado do City Esporte desta semana aqui na City TV. Digo sempre, City TV, canal 525 da Claro, toda terça-feira, 7 da noite, você tem um programa inédito e ao longo da programação a gente vai reprisando para você poder acompanhar. Também no YouTube, no nosso canal, você acompanha tudo a respeito da programação da City TV. Gente, um grande abraço e até a próxima, hein?